Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Ó Senhor. Pai amado, bendito Deus. Nós somos tão frágeis diante de Ti, Senhor. A Tua palavra será ministrada nesta noite. Que os nossos corações possam estar abertos. Que as nossas almas possam beber algo de Ti nesta noite. A fraqueza em nós, Senhor, a debilidades, nós somos muito frágeis diante de Ti, diante da Tua palavra. E nós precisamos que a Tua presença, Deus, fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo ministre nesta noite, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E amém, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra: o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com vós. Mais uma vez, o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Somente essa passagem. Podem se assentar. A palavra diz em Gênesis que Deus vinha conversar com um homem pela tarde. A palavra também diz que Jesus vem à terra, o Verbo se fez carne, João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens. E a palavra também diz que quando Jesus ia aos céus e à destra de Deus, está sentado à direita do Todo-Poderoso, Jesus diz aos discípulos que eles não ficariam sozinhos nessa terra, que seria enviado o Espírito Santo. E então Jesus vai, e Atos 2, a palavra diz que a promessa se cumpre, e veio o Espírito Santo sobre a vida daquele povo, daquela igreja. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Hoje nós iremos passear um pouco pela palavra. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe.
apareceu-lhe o anjo do Senhor uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus se revela a Moisés. Deus se revela a um homem para falar com ele de uma promessa. Deus se revela a Moisés para que Moisés guiasse o povo dele à terra prometida. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Há muitos versículos na palavra de Deus que fala que Deus se revelava ao ser humano, que Deus dialogava com o homem, que Deus vinha em forma, que Deus, através da sua voz, quando ele chega a Samuel naquele quarto, ele chama Samuel, Samuel. O grande plano de Deus sempre foi conversar com o homem, a coroa da criação. E a palavra diz em Gênesis que quando Deus vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, porque não era apenas Deus que estava criando o ser humano. A palavra diz que o Verbo se fez carne, Jesus existia desde o princípio, e o Espírito Santo existia desde o princípio. Quando a palavra diz em Gênesis 2 que Deus vinha e formou o homem à sua imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam formando o ser humano, e de acordo com a palavra, cada um iria agir em um período. E é por isso que Deus conversa com o homem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vem e caminha com o ser humano. E é por isso que o Espírito Santo, nós estamos na era do Espírito, porque a palavra diz que o Pai está no céu, o Filho está no céu, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está no meio da igreja, o Espírito Santo está no meio de cada cristão fiel a Deus. Livro de Mateus, capítulo 1. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no versículo 17 diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. E nos versículos 18 e 19 fala do nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador. Chega um momento na história, porque a palavra diz que depois do Antigo Testamento, há 400 anos de escuridão, há 400 anos onde Deus não falava com o ser humano. Há uma folha em branco do Novo Testamento para o Antigo Testamento, e os homens não ouviam a voz de Deus. Deus estava distante do seu povo. Então, nessa página em branco, que muitas vezes nós passamos por ela e
percebemos nada. Ela diz numa era onde Deus não conversava, não dialogava, onde Deus não se comunicava com a nação de Israel, onde Deus não falava com o ser humano, onde o ser humano não podia ouvir a voz de Deus. E é por isso que quando Jesus vem, Jesus observa o templo, observa a religião da época, como aquela igreja, como aquele povo estava tão distante de Deus, como havia apenas fariseus, saduceus, havia apenas a letra, e a palavra diz que a letra trouxe morte àquele povo. Não havia vida. E Jesus então caminha no meio do povo. Ele liga o homem a Deus. Jesus caminha e não apenas caminha, ele começa a trazer vida. Depois daqueles 400 anos onde eles não puderam ouvir a voz de Deus, onde a Deus não falava através dos seus profetas, a palavra diz que no Novo Testamento, em Mateus, Deus levantava o profeta João Batista. Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Depois de um período de trevas, um período onde Deus não levantava homens para falar através deles, Deus levanta o profeta enquanto o seu filho crescia. Deus levanta um profeta, um homem de Deus. A palavra diz que na terra não houve homem como João Batista. Mas ele não era o Messias, ele era apenas uma voz, ele era apenas uma voz que clamava no deserto para dizer que o Salvador, que Deus estaria novamente com os homens. E em Mateus 12, versículo 50, diz assim: livro de Mateus, capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é o meu irmão, irmã e mãe. Jesus estava com os discípulos, e então a mãe de Jesus manda chamá-lo. A mãe carnal de Jesus, a mãe de sangue de Jesus, Maria, manda chamá-lo. E os discípulos então dizem: a sua mãe está lá fora. E Jesus, que não era dessa terra, ele diz que a família, a sua família não era Maria, não era seus irmãos na carne, no sangue, mas a sua família era todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que segue o caminho de Deus. Este é a minha família, estes são os meus irmãos, essas são as minhas mães. Jesus estava dizendo que a família de Deus, que Deus veio restaurar essa terra, era muito mais do que a família de sangue. E então, quando Jesus vai ser levado às alturas, Jesus fala do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 26.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. Quando nós vemos as Escrituras, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vendo Deus agindo, quando nós olhamos para o Novo Testamento e vendo Jesus vindo ao mundo, e quando nós olhamos para a era atual, que começa em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, nós vemos os três agindo para que o homem seja salvo. Quando Jesus começava o seu ministério, e ele só começou o ministério dele quando o Espírito Santo venha sobre a vida dele. Quando Jesus fala para os seus discípulos que eram precisos aguardar em Jerusalém, aguardar no templo em oração, esperar a promessa do Espírito, como nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, para sermos uma igreja forte, uma igreja atuante, porque Deus agiu no passado, Jesus agiu no meio dos seus discípulos, Jesus agiu no meio daqueles 12, daqueles que não eram apenas 12, mas depois foram multiplicando, depois foram vindo novos homens, novos porta-voz de Deus, homens, mulheres. E nós que vivemos a era do Espírito, a era onde o Espírito Santo tem chamado homens e mulheres para esta missão, para este propósito do Evangelho, de servir a Deus. Porque somente o Espírito Santo pode dar vida a um homem. Todo ser humano sem Jesus está morto. Quando nós não conhecíamos o Salvador Jesus, nós estávamos mortos. E quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, quando o Espírito Santo traz vida, quando o Espírito Santo redime a nossa alma, quando Ele nos dá um novo coração, quando Ele traz a alma de um morto à vida, quando Ele faz aquele propósito de trazer a personalidade de Deus, porque a palavra diz que o Espírito conhece, porque ele esteve com Deus e então ele vem às nossas vidas, ele vem neste momento para que o homem conheça Jesus, para que o homem tenha vida, e não apenas vida, mas vida eterna. E é por isso que nós temos que atentar não apenas para um Deus que tem cuidado de nós, para um Jesus, o Salvador Jesus Cristo, que nos traz salvação, mas também desse bem tão precioso que Deus colocou ao nosso dispor, esta pessoa tão preciosa, esta pessoa tão linda do Espírito Santo, esta pessoa que quer se relacionar conosco, que quer ter um compromisso conosco, e cada crente fiel, cada crente nesta vida precisa do Espírito Santo.
Se o próprio Salvador Jesus precisou que o Espírito Santo visse para começar a sua jornada, para começar o seu ministério, para trazer vida aos homens, os apóstolos andaram com Jesus, os apóstolos viram os milagres de Jesus, mas quando Jesus é tirado deles, eles ficam medrosos, eles ficam sem direção, eles ficam sem rumo, mas Jesus havia dado uma promessa para eles, que o Espírito Santo viria. Que eles não estariam sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, aquele que estava pairando sobre as águas em Gênesis 1, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que clama a Deus a nosso favor quando nós estamos desanimados, fracos. A palavra diz que nós não estamos sozinhos nessa terra. E aqueles discípulos não conheciam o Espírito Santo. Aqueles discípulos conheciam a lei, conheciam o poder de Deus, conheciam os milagres que Deus fez através de Jesus, mas quando é retirado o Salvador, eles estavam totalmente sem direção. E a palavra diz que eles vão para o cenáculo, que eles vão para a igreja e começam a orar. Eles começam a orar porque não havia forças para guerrear naquele período. Era um período de perseguição. Eles estavam com medo. Eles estavam preocupados com as suas vidas. Eles estavam preocupados se algo poderia acontecer. E a palavra diz em Atos 2 que quando o Espírito Santo vem, eu gostaria que você abrisse Atos dos Apóstolos. Eles não apenas receberam uma unção, eles apenas não ficaram cheios, eles apenas não receberam uma porção, não é apenas um sopro, não era apenas línguas estranhas. Eles estavam sendo tocados pela presença de Deus. Eles estavam totalmente cheios do Espírito Santo. E a palavra diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas o segredo não estava apenas em outras línguas. A palavra diz lá no versículo 14... Pedro, um homem que estava com medo da sua vida, um homem que estava medroso, a palavra diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo esta a hora terceira do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão,
vossos velhos, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra diz: e então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Capítulo 2, versículo 41. Aqueles homens que estavam com medo, porque viu Jesus subir aos céus. Aqueles homens que estavam com medo, porque naquele momento todo homem e mulher que confessasse Jesus seria morto. Aqueles homens foram revestidos pelo Espírito Santo para que a igreja começasse a crescer. Aqueles homens que estavam mortos, aqueles homens que estavam medrosos, aqueles homens eram revestidos porque o poder de Deus estava na vida deles. O poder de Deus que faz sobre a vida de Jesus, quando Jesus estava sendo batizado, o poder de Deus que reveste cada homem, cada mulher que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E é por isso que estava sendo acrescentado pessoas. E é por isso que a igreja, em vez aquelas pessoas que perseguiam a igreja de Jesus, achando que iria acabar com Cristo, com as boas novas do Evangelho, iriam acabar com a igreja então começa a crescer. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão sobre a vida de homens e mulheres que nasceram de novo. Aquele evangelho que estava sendo perseguido, homens e mulheres que estavam sendo mortos, homens e mulheres que, se dizer que criam em Jesus, eram enforcados, eram queimados. Então a igreja começa em lágrimas, e então a igreja começa em dor, começa em fogo, começa através de homens e mulheres dando a sua própria vida, para que hoje a igreja ainda permanecesse. E quando nós olhamos ao redor deste mundo, aquelas pessoas que sabem que há países onde pessoas ainda estão morrendo, dando suas vidas não por um evangelho que estava prestes a morrer, uma igreja que estava acabando, mas por uma igreja que estava forte, sendo fortalecida em meio à perseguição, em meio a lágrimas. Cada homem e cada mulher que ia sendo morto, havia novos cristãos, novos homens sendo batizados, novas pessoas fugindo daquele lugar, indo propagar o Evangelho em outros lugares, porque o Espírito
Santo de Deus veio sobre a igreja de Cristo. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso que falou com Moisés, o Salvador Jesus Cristo que andou com aqueles discípulos, eles não estavam mortos, eles estavam no céu cuidando da sua igreja, enviando o Consolador, enviando o Protetor, enviando o Espírito Santo para que aquela chama pudesse arder mais, para que aqueles homens e aquelas mulheres pudessem ser fortalecidos, aguentar o sofrimento, aguentar a dor. E hoje nós temos o privilégio de poder estar aqui todos os dias, quarta, domingo, sem nenhuma perseguição, sem nenhuma restrição. Mas aqueles homens do passado, quando eles estavam num ajuntamento, adorando a Cristo, adorando a Deus, homens entravam pelas portas e levavam os apóstolos, levavam os cristãos, e começava a perseguição, e começava a morte, tentando barrar o Evangelho que não seria barrado, tentando parar uma igreja que não seria parada, tentando destruir. Mas tudo aquilo que Deus faz não pode ser destruído, tudo aquilo que Deus planta não pode morrer, tudo aquilo que Deus começa terá que um dia ter tudo crescendo, não pode parar. E a palavra diz em Atos 9, eu gostaria que os irmãos abrissem Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo, porém, por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Aquele homem que seria um dos maiores perseguidores do Evangelho, aquele homem que havia morte em seu olhar, aquele homem que não apenas perseguia, não apenas prendia, mas um homem que matava, um homem que consentia na morte dos seguidores de Jesus. Mas aquele homem não estava perseguindo apenas uma religião, ele não estava perseguindo apenas uma doutrina. Saulo não estava perseguindo apenas
homens normais, mas ele estava perseguindo a igreja de Jesus, ele estava perseguindo a igreja do caminho, ele estava perseguindo a presença de Deus, ele estava perseguindo Jesus, o Salvador, aquele que redimiu a humanidade, e é por isso que aquele homem cai por terra, e ele recebe então uma nova ordem. Deus então muda o homem que estava morto, o homem que pensava em morte, o homem que pensava somente em sangue. Deus o chama para ser um porta-voz desse evangelho. Esse evangelho que não pararia de crescer. Este evangelho que não pararia aqui. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Começasse a orar. Aleluia, Jesus. Começasse a meditar. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Nós não estamos correndo em vão. O Deus do Antigo Testamento, o Salvador Jesus, tem zelado pela sua igreja. Uma igreja que aos olhos humanos já era para estar morta. Uma igreja que não tinha forças para caminhar. Uma igreja cheia de homens medrosos, homens sem a direção de Deus, homens que haviam visto milagres, prodígios, maravilhas, homens como Pedro que diria: Jesus, eu te seguirei por onde você for. Eu sou forte, Jesus. Mas um homem que só entendeu o que é ser forte quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele em Atos 2. O homem que a sua força caiu por terra para que a força de Deus pudesse estar sobre a sua vida, porque ele pudesse se levantar e pregar o Evangelho e vidas fossem restauradas. E é por isso que a igreja irá prevalecer. Não é porque a força é em mim ou em você. A igreja não irá prevalecer porque tem bons cantores. A igreja não irá prevalecer porque ela tem uma condição financeira boa. A igreja não irá prevalecer porque ela tem homens e mulheres dotados de dons, inteligentes. A igreja só tem prevalecido porque Deus não se esqueceu de nós, porque Deus tem zelado pelos seus, porque Jesus vem à cruz, Jesus vem à terra, Jesus redime a humanidade através do seu sacrifício, e é por isso que homens tão frágeis como eu e você estamos de pé. E é por isso que a igreja prevaleceu em meio a perseguições. E haverá perseguições. Está chegando um tempo onde nós não teremos mais essa liberdade.
onde você não terá mais a liberdade de estar num templo normalmente. Haverá um tempo de perseguições, como houve no passado. Haverá um tempo onde homens e mulheres terão que decidir se querem a morte ou se querem morrer com Cristo. Onde elas terão que se decidir se elas são joio ou são trigo, ou se elas são verdadeiramente seguidores de Jesus até a morte, até a cruz. Onde você será testado, onde as perseguições irá separar o povo de Deus de homens e mulheres que não são de Deus. Haverá um tempo onde o cristão terá que realmente ser cristão. O que estará em jogo será a sua vida, o Evangelho. E é por isso que é tempo de nós refletirmos, olharmos para trás, observarmos porque o cristianismo é a abnegação. O cristianismo é entrega, é renúncia, é você perder. Porque o cristianismo não é apenas vida, ele é também morte. O cristianismo, que tem sido tão banalizado, todos são cristãos, todos um dia morarão no céu. Não. Haverá um tempo em que o joio será separado do trigo. Haverá um tempo, é tempo de nós decidirmos, porque o Evangelho é um caminho estreito, é a cruz, é a abnegação. E sabe por que nós seremos vitoriosos? Sabe por que nós chegaremos ao final? Sabe por que nós venceremos? Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos inteligentes, é porque Deus, Ele começou a boa obra e Ele há de terminá-la, Ele há de nos sustentar, Ele há de nos dar forças. E é por isso que a palavra nos diz que quando nós estamos desanimados, pensando em desistir, pensando em desviar do caminho, pensando em dizer não, pensando em parar, porque há muitas lutas, há muitas barreiras, enquanto isso o Espírito intercede por nós, enquanto isso o Espírito clama a Deus, e Ele vai ao nosso encontro, e Ele nos dá um novo fôlego de vida para